Ele perdeu tudo e descobriu a sua força interna que alterou a sua vida. Ele perdeu tudo. Imagine a cena. Você está diante de uma estrada longa, escura, cheia de curvas que parecem não ter fim. Atrás de você, um grupo inteiro de pessoas começou a caminhar junto, cheias de energia, esperança e confiança de que chegariam ao destino. No começo era fácil. Todos riam, trocavam histórias, acreditavam que estavam no caminho certo. Mas à medida que o terreno foi ficando mais íngreme, as pedras mais afiadas e o frio mais cortante, algo começou a mudar. Um por um, eles pararam. Primeiro, os que nunca acreditaram de verdade. Depois, os que tinham certeza demais. Alguns disseram, não vale a pena. Outros gritaram, isso é loucura. Até que de repente você percebeu, está sozinho. E é nesse instante que a pergunta ecoa dentro da sua mente como um trovão. Será que eu devo desistir também? Porque não é fácil seguir quando todos param. Existe uma estranha sensação de estar errado só porque está em minoria. E a solidão pesa como um fardo invisível. Mas também existe algo poderoso, a chance de ser diferente. Talvez você já tenha vivido isso em menor escala. Um sonho de infância que os outros riram. Um projeto que todos chamaram de perda de tempo. Uma decisão que parecia sem sentido para o mundo, mas fazia sentido para você. O mais curioso é que a maioria dessas histórias tem o mesmo roteiro. Quando todos desistem, nasce a oportunidade daquele que ousa seguir. Na história que você vai ouvir hoje, a linha entre desistir e continuar não é apenas uma questão de escolha. É uma fronteira entre viver preso no que os outros acreditam e se libertar para escrever o próprio destino. Não espere um conto comum com personagens previsíveis e finais óbvios. Aqui, cada passo vai colocar você diante de suas próprias dúvidas, como um espelho incômodo que pergunta: até onde você iria se tivesse certeza de que ninguém viria junto? O mais intrigante é que, às vezes, continuar não significa apenas coragem. Significa também confrontar os próprios medos, atravessar o silêncio, suportar os olhares de julgamento e, principalmente, acreditar que há algo do outro lado do desconhecido que só pode ser visto por quem ousa caminhar sozinho. E quando chegar a virada da história, você talvez perceba que a maior conquista não está em chegar ao fim, mas em provar que nem sempre é preciso ter companhia para estar certo. Porque, no fundo, seguir quando todos desistem não é apenas o melhor caminho. É, muitas vezes, o único capaz de revelar quem você realmente é. E descobriu a sua força interna que alterou a sua vida. Era madrugada quando Lucas percebeu que estava sozinho. O grupo que havia começado a jornada com ele tinha desaparecido entre as sombras da noite. Restavam pegadas apagadas na lama e alguns rastros de fogueiras que se apagaram rápido demais. No início, ninguém ousava demonstrar dúvida. Todos tinham promessas, planos e até discursos ensaiados de vitória. Mas o frio daquela estrada não perdoava discursos. O silêncio das árvores fazia ecoar os pensamentos mais sombrios. E pouco a pouco, cada um encontrou sua desculpa para voltar atrás. Lucas se lembrava das palavras do último que desistiu. Não vale a pena. Ninguém nunca chegou até lá. Você vai se machucar à toa. Essas frases repetiam-se na mente dele como se fossem uma maldição. A cada passo, surgia a vontade de acreditar que o outro estava certo. Afinal, que sentido fazia seguir sozinho por uma trilha que até os mais fortes tinham abandonado? Mas havia algo dentro dele que queimava. Uma inquietação que não o deixava parar. Não era orgulho, não era teimosia. Era como se aquela estrada tivesse chamado seu nome desde o início. Mesmo que não houvesse garantia alguma de que o destino realmente existia, a ideia de voltar para casa com a sensação de ter desistido era insuportável. Enquanto caminhava, lembranças antigas surgiam como fantasmas. A vez em que ele quis ser músico e todos riram, dizendo que era perda de tempo.
O dia em que apresentou um projeto na faculdade e foi ignorado pelos professores, mas mesmo assim insistiu até provar que estava certo. E principalmente o momento em que o próprio pai disse: "Filho, a vida é para os que se contentam. Quem sonha demais acaba se ferindo." Essas vozes ecoavam como ecos frios, mas Lucas percebia uma coisa estranha. Cada vez que lembrava de uma dessas derrotas, ele sentia mais força para continuar. Era como se a estrada não fosse apenas física, mas também psicológica. Cada pedra que machucava o pé era um lembrete das vezes em que a vida o testou. Cada curva escura lembrava-lhe que ninguém jamais tem todas as respostas. A solidão, antes esmagadora, começou a ganhar outro significado. Ele descobriu que quando não há ninguém ao seu lado, a única voz que resta é a sua. E talvez isso fosse o verdadeiro teste. De repente, ouviu um som distante, um uivo que poderia ser de lobo ou apenas do vento. O coração acelerou. A mente dizia: "Volte." Mas algo mais profundo dizia: "Avance." E foi nesse contraste que ele percebeu a essência da jornada. O maior inimigo não era a escuridão da estrada, nem o frio cortante. Era a dúvida. A cada novo passo, Lucas experimentava um paradoxo. O corpo queria parar, mas a alma queria voar. A mente gritava que era impossível, mas o coração cochichava que só seria impossível se ele desistisse. E foi nesse jogo interno que uma verdade inesperada surgiu. Quando todos desistem, seguir não é apenas coragem. É criar um caminho que nunca existiu. Naquele momento, algo mudou dentro dele. Não importava se chegaria ao destino ou não. O simples fato de não ter parado já era uma vitória silenciosa contra todos que desacreditaram. E essa pequena chama, quase invisível, foi suficiente para iluminar mais um trecho da escuridão. O vento ficou mais forte e Lucas sentiu como se o próprio universo estivesse testando sua decisão. Cada rajada fria empurrava-o para trás, como mãos invisíveis tentando convencê-lo a retornar. Mas havia algo dentro dele que não cedia. A estrada, antes silenciosa, começou a se revelar em detalhes que só um olhar solitário poderia captar. Raízes que pareciam braços retorcidos saindo da terra. Pedras que brilhavam sob a luz pálida da lua, como se escondessem segredos antigos, e uma névoa fina que surgia sem aviso, cobrindo o chão e transformando cada passo em um mistério. Foi nesse cenário que Lucas viu a primeira sombra se mover. Por um instante, acreditou ser apenas sua imaginação pregando peças. O cansaço, somado ao frio, podia muito bem estar criando delírios, mas a sombra continuava lá, acompanhando-o à distância. Ele parou. A sombra parou. Ele deu mais 2 passos e a sombra deslizou entre as árvores. O coração disparou. Será que era algum dos que desistiram e resolveram voltar? Ou era apenas um reflexo da própria solidão materializada na escuridão? Quem está aí? A voz de Lucas ecoou, firme por fora, mas trêmula por dentro. Nenhuma resposta. Apenas o silêncio esmagador da floresta. Ele decidiu continuar, ainda que cada fibra do seu corpo gritasse para fugir. E então, após uma curva inesperada, encontrou uma cabana abandonada. A madeira rangia com o vento e a porta pendia de uma dobradiça enferrujada. Um refúgio perfeito contra o frio, mas também um convite ao desconhecido. Entrar poderia significar descanso, mas também perigo. Do lado de fora, a sombra parecia se mover mais rápido, como se o observasse, esperando sua decisão. Lucas respirou fundo e empurrou a porta. O interior estava coberto de poeira e cheirava a abandono. Mas o que chamou sua atenção foi um diário deixado sobre a mesa, aberto na última página. Com dedos tremendo, ele começou a ler. As anotações falavam de alguém que havia seguido pela mesma estrada. A cada linha, a sensação de déjà vu aumentava. A solidão, o frio, o peso dos julgamentos. Mas no final do diário,
Uma frase quase apagada pelo tempo parecia escrita especialmente para ele. Se você encontrou estas palavras, saiba que chegou mais longe do que muitos. A estrada não é para os que esperam companhia, mas para os que aceitam o silêncio como mestre. Lucas fechou o diário lentamente. Era como se uma mão invisível tivesse empurrado sua alma para frente. Talvez outros já tivessem tentado, talvez alguns tenham desistido, mas alguém um dia também acreditou. E essa descoberta deu-lhe uma nova centelha de energia. De repente, um estrondo sacudiu a floresta. Um galho enorme caiu próximo à cabana e Lucas sentiu o chão tremer. A sombra que o acompanhava parecia agora estar mais perto, quase respirando atrás dele. Correu para fora. O frio já não importava. A dúvida já não era tão poderosa. O que realmente importava era o próximo passo. E cada passo que dava parecia selar uma nova verdade. Ele não estava apenas caminhando para um destino físico, mas para uma versão diferente de si mesmo. A estrada, agora mais estreita e perigosa, exigia concentração. Mas, curiosamente, Lucas sentia menos medo. O diário o lembrara de algo essencial. Nem sempre seguir é sobre vencer os outros, mas sim vencer a si mesmo. E essa percepção mudou a forma como encarava a jornada. A sombra ainda estava lá, ora se aproximando, ora desaparecendo. Mas pela primeira vez, ele não tentou fugir dela. Apenas seguiu em frente, porque compreendeu. Talvez a sombra não fosse um inimigo. Talvez fosse apenas o reflexo de suas próprias dúvidas, caminhando atrás dele para ver se ele teria coragem de continuar. E naquela noite, sob o brilho tímido da lua, Lucas percebeu: quando todos desistem, seguir não é apenas um ato de resistência, é transformar o medo em combustível. A trilha afunilou até virar um fio sobre o abismo. Não era ponte nem passarela, apenas rochas irregulares despontando da névoa, como teclas quebradas de um piano antigo esperando o próximo erro. O vento subia do vazio com um assobio frio e sarcástico, como se dissesse: vai mesmo tentar? Lucas sentiu o estômago virar. Não existia volta segura, mas o próximo passo parecia pedir um pedaço da alma como pedágio. Foi quando a sombra apareceu de novo, nítida pela primeira vez. Não era bicho, não era gente da vila, não era fantasma de cabana. Era ele. O contorno era o seu, o gesto inquieto das mãos era o seu, até o jeito de enrugar a testa quando pensa demais era o seu. Reconhecer-se de fora do próprio corpo é um susto que nenhuma floresta dá. Quem é você? Perguntou sem coragem de chamar pelo nome. A figura inclinou a cabeça como quem sorri sem boca. Sou o que você sempre carrega e nunca assume. O nome que você me deu foi medo. Lucas travou. Tinha treinado para calar o medo, lutar contra o medo, fugir do medo. Ninguém lhe ensinara a conversar com ele. Se você está aqui é para me derrubar? Não. Se eu quisesse te paralisar, bastava sussurrar mais alto, respondeu a sombra, com uma voz que parecia sair de dentro do peito de Lucas. Só que hoje eu vim negociar. Você me escuta, mas não me obedece. Eu te mostro o perigo e você escolhe a coragem. Ele riu, um riso curto e incrédulo, do tipo que a gente solta quando o impossível decide tomar café na nossa frente. Negociar com o medo? É isso que a estrada cobra? Esta parte sim. Só segue em frente quem aprende a caminhar comigo do lado, não contra mim. Anda, me dá a mão. Lucas estendeu os dedos e a sensação não foi de toque gelado. Foi como segurar o próprio pulso, encontrar um pulso dentro de outro, duas batidas que tentavam achar um compasso comum. O vento não parou, a névoa não abriu, o abismo não sumiu. Nada lá fora mudou. Só que por dentro, algo se encaixou como cinto de segurança antes da curva. Como eu atravesso? Um passo pelo motivo certo. Não para provar nada a ninguém, não para vencer quem desistiu, não por teimosia.
Um passo porque você entende o risco e, mesmo assim, escolhe o sentido. Ele respirou, contando as batidas do coração. 3 para estabilizar, 1 para decidir. Colocou o pé na primeira pedra. Ela cedeu meio centímetro, o suficiente para o cérebro gritar: "Volta!" Mas parou antes da queda. A sombra falou baixinho, quase divertida: "Ótimo! Mantenha a leveza de quem sabe que pode cair e a presença de quem sabe que pode ficar." Segunda pedra, terceira. A névoa subiu como cortina, revelando mais 2 superfícies possíveis e 10 impossíveis. Lucas percebeu a lógica cruel do caminho. Ele não queria coragem sem consciência, queria atenção plena. A cada avanço, uma lembrança assaltava. O riso dos colegas quando ele disse que gravaria seu primeiro álbum. A cara neutra do recrutador que dispensou seu currículo como quem fecha uma janela. A frase do pai martelando: "A vida é para os que se contentam." Curiosamente, eram as mesmas memórias que doíam mais. E agora viravam mapa. "Está vendo?" sussurrou a sombra. "Quando você me ouve sem se render, eu viro bússola." No meio do abismo, uma rajada mais forte quase o dobrou ao meio. O pé vacilou. A beirada cruel mordeu a sola da bota. A queda ergueu os braços. Lucas xingou, nada filosófico, de um jeito que faria Sêneca levantar a sobrancelha. E esse humor involuntário salvou o momento, porque quebrou a rigidez do corpo. Ele se reposicionou, buscou o centro, não para parecer herói, mas para continuar sendo gente. "Você não precisa ser de ferro", disse a sombra. "Precisa ser inteiro." Quando alcançou a penúltima pedra, algo chamou sua atenção do outro lado. Um marco de madeira, simples, fincado no chão como um ponto final. Sobre ele, entalhada à mão, uma mensagem curta: "Bem-vindo ao trecho onde ninguém aplaude." Lucas sorriu de canto. Era provocação e abraço ao mesmo tempo. Entendeu que o lado de lá não oferecia fãs nem troféus, só a serenidade de quem sabe por que veio. Deu o último passo. O solo firme o recebeu sem festa, sem clarim, sem fogos. A sombra ficou diante dele, ainda com o seu rosto e os seus olhos, mas agora menos escura, como se luz e breu tivessem assinado um armistício. "E agora?" perguntou Lucas. "Acabou?" "Agora começa a parte que poucos entendem", respondeu a sombra. "Você passou porque escolheu seguir sem plateia. Do outro lado, tem altura para enxergar e silêncio para decidir. Muita gente para aqui achando que o prêmio é chegar. O prêmio é saber para onde ir depois." Um brilho quente riscou o horizonte. Primeiro tímido, depois franco. A madrugada se rendia ao início do dia. Na claridade nascente, Lucas enxergou, recuado na encosta, uma nova trilha que não existia antes. Não era mais estreita, nem mais fácil. Era apenas clara. E ao lado do marco de madeira, um caderno fino protegido por uma pedra. Abriu. A letra era antiga, firme, e a primeira frase derrubou um nó em sua garganta. "Se você leu até aqui, já sabe que coragem não é grito, é acordo." Na página seguinte, outra sentença: "Quem atravessa sozinho aprende algo que o mundo precisa e quase nunca pede." Ele entendeu. A estrada secreta não era um lugar para se morar, era um rito para se aprender. E a reviravolta verdadeira não estava na descoberta de um tesouro, mas na reconciliação com aquilo que o perseguia. O medo que virou guia, a solidão que virou escola, a dúvida que virou método. Não era sobre calar vozes externas para sempre. Era sobre nunca mais deixar que elas falassem mais alto do que a sua. Lucas fechou o caderno, guardou-o junto ao peito como quem guarda um bilhete de embarque e olhou para a sombra. "Vem comigo?" "Eu sempre vou", disse ela. "Só não me deixe dirigir." Ele riu, dessa vez por inteiro, e começou a caminhar pela trilha recém-visível, com a leveza estranha de quem ainda sente medo.
mas aprendeu a usá-lo como cinto, não como algema. Atrás de si, o abismo parecia menor. À frente, o dia parecia caber. E no entremeio, ele se percebeu diferente. Não mais alguém tentando provar que os outros estavam errados, e sim alguém disposto a estar certo no silêncio. A nova trilha parecia mais clara, mas não era mais fácil. O solo firme escondia rachaduras que exigiam atenção, como se a estrada quisesse lembrá-lo de que a confiança cega também é um tipo de queda. O sol nascia devagar, pintando o céu em tons de laranja e violeta, e Lucas sentia algo curioso. Pela primeira vez, não havia pressa. Cada passo parecia ter peso próprio, como se o caminho tivesse deixado de ser uma corrida para se tornar uma conversa íntima entre ele e o mundo. A sombra seguia ao seu lado, agora menos ameaçadora. Não havia confronto, apenas presença. Às vezes, Lucas percebia que ela se adiantava e iluminava o perigo. Outras vezes, ficava para trás, observando em silêncio. O medo já não era um inimigo a ser derrotado, mas uma espécie de companheiro atento, lembrando-o de que coragem não é ausência de receio, mas escolha consciente diante dele. No horizonte, Lucas enxergou algo inesperado. Uma pequena vila, escondida entre montanhas, como se o tempo tivesse esquecido dela. O coração acelerou. Talvez ali estivessem as respostas, ou pelo menos descanso. Ao se aproximar, percebeu o contraste. Casas de pedra simples, fumaça saindo de chaminés, crianças correndo pelas ruas de terra batida. Tudo parecia pacífico, mas os olhares que o seguiam tinham uma estranha mistura de curiosidade e desconfiança. Uma senhora idosa, de olhos profundos, como quem já vira mais invernos do que podia contar, aproximou-se. "Você atravessou a fenda, não foi?" Perguntou sem rodeios. Lucas apenas assentiu. Um murmúrio percorreu a vila. Alguns sorriam, outros recuavam como se ele fosse portador de algo perigoso. A idosa o conduziu até a praça central, onde havia um círculo de pedras antigas cobertas por musgo. No centro, uma inscrição quase apagada. "Aqui descansam os que ousaram continuar." Lucas sentiu um arrepio. Não era um cemitério comum, mas um memorial. Ali estavam os nomes dos que haviam seguido, além do ponto em que todos desistiram. Alguns nomes estavam completos, outros apenas fragmentados, como se nunca tivessem voltado para contar o final. "A estrada não é para todos", disse a idosa. "Os que retornam contam histórias de perigo. Os que continuam deixam silêncio." Você quebrou o silêncio. A sombra ao lado de Lucas parecia inquieta, projetando-se mais longa sob a luz da manhã. Ele percebeu que ainda havia algo a enfrentar. Não bastava ter atravessado o abismo ou negociado com o medo. Agora precisava escolher o que fazer com o aprendizado. A vila, com seus olhares pesados, parecia cobrar dele uma resposta. Um jovem aproximou-se com a expressão de quem carregava o mesmo dilema. "Eu pensei em tentar a estrada muitas vezes", confessou, "mas sempre parei quando todos riam. Agora vejo você aqui e não sei se é sinal de esperança ou de loucura." Lucas respirou fundo. Não queria repetir sermões que ele mesmo odiara ouvir no passado. Então respondeu com simplicidade: "Eu também tive medo. A diferença é que não deixei que ele decidisse por mim." A frase caiu sobre a praça como pedra em lago. O murmúrio cresceu, desta vez com menos julgamento e mais reflexão. A idosa sorriu, e pela primeira vez os olhos dela brilharam. "Então você entendeu. Não se trata de provar que os outros estavam errados, mas de provar que você podia ser fiel a si mesmo." Lucas percebeu que a verdadeira travessia não era apenas pessoal. Ao sobreviver ao silêncio e chegar até ali, ele acendia uma chama em quem ainda não tinha coragem de dar o primeiro passo. Não porque fosse herói, mas porque sua presença tornava possível imaginar.
No entanto, a sombra ainda o acompanhava. Sussurrou em seu ouvido: "E agora, Lucas? Vai parar aqui, como quem se contenta com aplausos de uma vila esquecida? Ou vai continuar até descobrir o que existe além do próximo horizonte?" Ele olhou para os rostos à sua volta. Muitos carregavam a mesma dúvida que ele um dia tivera. Poderia ficar, ensinar, ser símbolo, mas algo dentro dele dizia que sua jornada não terminava ali. A estrada, sempre a estrada, ainda o chamava. Com um último olhar para a inscrição no círculo de pedras, Lucas murmurou: "A lição não está em chegar, mas em seguir." E com a sombra ao lado, partiu novamente, sabendo que cada passo adiante não era apenas para si, mas também para todos os que precisavam acreditar que é possível continuar quando o mundo inteiro desiste. A estrada se estendia diante de Lucas como se não tivesse fim. Cada curva parecia sussurrar novas perguntas, e cada subida escondia respostas que só se revelariam a quem tivesse paciência de chegar ao topo. Mas, naquele ponto, ele já não buscava mais atalhos, nem aplaudidores, nem recompensas. O que realmente importava era a clareza que tinha dentro de si. Não era mais um homem perseguindo o reconhecimento dos outros, era alguém reconciliado com sua própria verdade. Enquanto caminhava, percebeu que a sombra já não se projetava como antes. Continuava ali, mas integrada, menos ameaçadora, quase amiga. Era como se finalmente tivesse entendido que não precisava ser negada, apenas acolhida. O medo sempre faria parte da vida, mas já não ditava a direção. Ele caminhava não apesar dele, mas com ele. Foi nesse silêncio, entre um passo e outro, que Lucas teve a revelação mais simples e, ao mesmo tempo, mais transformadora. Seguir quando todos desistem não é prova de força sobre-humana, mas de humanidade assumida. Porque todos sentem medo, todos pensam em voltar. A diferença está em quem decide dar um passo a mais, mesmo sem garantias. Esse passo, pequeno aos olhos do mundo, é gigantesco para a própria alma. Ao longe, ele avistou outra marca no caminho. Não era um monumento, nem um sinal de chegada, mas apenas uma pedra pintada com a frase: "Quem continua se torna referência, mesmo sem plateia." Lucas sorriu. Percebeu que sua jornada não era sobre encontrar um destino definitivo, mas sobre transformar-se em exemplo vivo de persistência. De repente, lembrou-se das palavras do pai: "A vida é para os que se contentam." Agora, ele compreendia a raiz dessa frase. O pai não falava de covardia, mas de sobrevivência. Só que Lucas tinha descoberto algo além. Sobreviver é essencial, mas viver de verdade exige ultrapassar a linha onde a maioria para. Seu pai tinha razão em proteger, mas ele estava certo em desafiar. A filosofia de Sêneca ecoava: "Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis." Jung também parecia sussurrar de algum canto da mente: "Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta." E Lucas finalmente despertava para o fato de que a estrada não era geografia, era espelho. Cada desafio fora apenas metáfora daquilo que ele sempre carregou dentro de si. No fim, a maior reviravolta não foi atravessar abismos ou encontrar vilas escondidas. Foi perceber que a verdadeira vitória estava em não precisar mais da validação de ninguém. Quando todos desistem, continuar é uma escolha solitária, mas é também o caminho que define quem somos. Porque não há multidão que possa caminhar pelo nosso destino. No fim, é sempre o indivíduo que decide se vai parar ou prosseguir. Lucas seguiu em frente, sem pressa de chegar. A sombra, agora parceira, o acompanhava em silêncio. E a estrada, infinita e misteriosa, parecia sorrir para ele como quem reconhece um viajante que finalmente entendeu a regra do jogo. Não importa o quanto os outros desistam,
O único passo que realmente transforma o mundo é aquele que você ainda decide dar. E é nesse instante que a história se conecta com você. Porque talvez, enquanto ouvia cada detalhe, uma parte da sua vida tenha surgido na memória. O projeto que abandonou cedo demais. O sonho que guardou na gaveta porque disseram que era impossível. A decisão que não tomou porque tinha medo de parecer louco. E agora, a pergunta que Lucas carregou também está diante de você. Vai parar porque todos desistiram ou vai continuar mesmo sem plateia? A resposta não está em um conto, nem em um personagem. Está em cada passo que você decidir dar a partir de hoje. Porque às vezes, quando todos desistem, seguir não é apenas o melhor caminho. É o único capaz de revelar quem você realmente é.